Vocês estão me ouvindo bem aí? Quem entrou agora aí, o Wellington, o Robério. Eu estou escutando. Tá ruim o áudio não, né? Eu arrumei isso daqui que era... Deixa eu dar mais aumentada aqui. Hoje tá bom, agora aquele dia tava zoado, viu? Mas, Né? mas não era o seu áudio, tava com muito barulho, eu acho, onde o seu tava. Não, eu dei uma editada aqui no... E aí agora vai ficar melhor para vocês aí. Beleza. Eu vou até baixar meu áudio aqui que ficou até alto. Não, aqui pra mim o seu áudio tá bom. Ah, não tá vazando nada aí não, né? Não, para mim também tá limpo. Ah, não, beleza. Tá tranquilo. Ah, beleza. Não, assim vai ficar bem melhor aí. E naquele dia tava sofrível, né? Tava ruim demais. Até para eu escutar vocês tava meio difícil. Bom, gente, então vamos lá. Então vamos... É a segunda aula aqui da UC, né? Aí o Kleber, ele já me falou aí da situação, né? Da aula do dia... A aula presencial que vocês tiveram, né? No dia 10, ainda foi da UC anterior. Ele explicou, né? Que o professor teve um problema lá. Mas independente disso, né? Eu já tinha prometido para vocês para dar o direcionamento sobre a atividade 1, né? E até de um pedido aí que o Kleber fez, né, em nome de vocês todos, que é para vocês terem um tempo hábil aí, eu vou passar isso também para o Theo aqui. Aí o senhor ajuda nós, viu? Sim, a Porque entrega das atividades, né, da 1, 2 e 3, tudo na data final. o Na prazo, última. Isso. o prazo da última, Isso. Aí o senhor ajuda beleza? nós, viu? Aí hoje, como se diz, vamos exorcizar hoje a atividade 1. Eu vou passar aqui um subsídio, algumas coisas interessantes para vocês. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Eu já expliquei esse tipo de atividade. Na folha resposta, a gente já comentou. Tem alguns links aqui que eu vou compartilhar. Tem todos os riscos envolvidos. Vou colocar a tela aqui que aí fica melhor para vocês. Então, gente, só reforçando aí, né? A gente tem as datas aqui, mas por questões que vocês ainda estão presos na UC anterior, né? Da manutenção. Aí até eu falando aí mais cedo aí com o Kleber, o Theo pediu para eu fazer a correção, que a correção da UC anterior praticamente não tinha nada corrigido. Aí eu já terminei, né? Alguns, é só vocês olharem lá no feedback, né? Alguns esqueceu uma ou outra coisa, por exemplo, teve um aluno que só respondeu a primeira página, ele esqueceu das outras 3, né? Das outras 2, né? De uma lá das atividades, eu nem lembro qual que foi. Se eu não me engano, acho que foi a 1. Então eu mandei o feedback, aí eu até deixei lá em vermelho, né? Para que vocês façam o mais rápido possível, aí eu possa corrigir. E lembrando que o que eu estou falando agora não é dessa daqui, não, né? Não é da de projeto de sistema, não. É da de manutenção, da anterior. Tá ok? Então, e aí eu vou fazer um esforço aqui, né? Para que tanto a 1 aqui, igual eu estou mostrando que é a 1, a 2 e a 3, o prazo, né? Apesar da gente já antecipando, né? O prazo seja o prazo da última aqui. A gente faz uma extensão, né? Uma extensão de prazo. Mas beleza. Então, gente, voltando aí, eu assisti a aula, aquela primeira web aula que vocês tiveram, foi numa segunda-feira. Sim, pois não. Ô, Pablo, Sim, é o pode falar. Adriano, tudo bem? Sim, Adriano. Da última UC, manutenção elétrica predial, foi você que fez a correção aqui, né? Sim, Eu sim. esqueci de postar a atividade 2 aqui, você colocou até um feedback aqui, Aham. e está disponível para mim postar aqui ainda, eu posso estar... Sim, pode. Aí eu tenho que te avisar depois de postado ou você já chegou a mensagem? Não.
Não chegou ainda não, mas assim, por que eu frisei para avisar? Para eu poder corrigir o mais rápido possível, para vocês não se preocupar mais com essa o C anterior, né? Só focar nessa de agora, Certo, beleza? beleza. Então, assim, e do link, a maioria aí, ó, o link é esse daqui, ó, gente. É esse que está embaixo do cronograma aqui. O Kleber falou que alguns não estavam conseguindo enxergar, mas eu dei uma olhada aqui, ele não está oculto, não. Pode ser algum problema na plataforma, não sei. Depois eu vou verificar isso, se teve estabilidade. Mas de qualquer forma, eu enviei a mensagem para cada um de vocês aí do link da aula de hoje. Então vamos lá, gente. Assim, tradicionalmente, né, até o Ângelo comentou isso, eu comentei na aula passada. Tradicionalmente, todos os cursos de elétrica, eles focam mais no comercial, no predial e no industrial, né? Eles têm esse foco. E aí eles deixam a parte do CEP, né, do Sistema Elétrico de Potência, a parte de rede de distribuição, de transmissão, e piorou ainda a geração de energia. É muito pouco abordado tanto nas escolas técnicas quanto nas faculdades. E daí, para você adquirir um conhecimento sobre isso, é você ter a sorte. Eu tenho alguns alunos que, além do curso técnico que eles estão fazendo aqui, né, em outras instituições também, eles já são eletricistas de distribuição, ou seja, às vezes um eletricista de distribuição ele tem mais é, conhecimento do que um engenheiro recém-formado ou de um eletrotécnico recém-formado, né? Ainda mais pela grade anterior, né? Porque essa parte aí de distribuição, transmissão e geração é muito pouco abordada, até mesmo porque antigamente a escola mais famosa que a gente tem aqui em Goiânia, né, que é a Federal, né, os laboratórios delas assim são bem aquém. Eu fiz na Universidade Católica, né, os laboratórios que eu tinha acesso lá, muitos professores que eram da Federal e da Católica, eles falavam, ó, os laboratórios aqui da Católica parece que eu estou lá no laboratório do Tony Stark. Parece que eu estou, né, que eu estou num outro mundo. Laboratórios assim estão muito defasados. Aí pensa, a parte de eletrônica, essa outra parte assim que é mais tradicional, já estava defasada. Imagina uma que não é quase comentada nos cursos, né? Então, gente, eu separei aqui alguns. Deixa eu olhar na pasta aqui. Aqui na pasta de vocês, para a gente ver algumas coisas aqui. O que você precisa saber, né? O que você precisa de subsídio para poder ter a noção de projetos, né, de sistema elétrico potência. Então, vamos começar pelo básico, vamos começar pela distribuição de energia. Então, existe aqui alguns conhecimentos, alguma norma. Eu vou até destacar esse daqui. Nessa parte aqui, que eu só comentei, já vou até deixar aberto aqui a NR10. Onde está você? Está aqui. É o seguinte, as NBRs, elas são, né, eu não me lembro se eu comentei na aula passada, elas são Ctrl+C, Ctrl+V de normas internacionais. Então, o que as concessionárias, o que os países fazem? Eles compram do I3E, né, que é o órgão que eu falei, que ele é dedicado tudo relacionado à elétrica. Eles geram, né, foram centros acadêmicos de universidades norte-americanas, doutores, mestres, eles criaram essa organização e hoje ela normatiza tudo relacionado à elétrica, automação, internet, e publicam esses trabalhos e vendem eles para os países, né? Então, por exemplo, existe uma norma internacional, ela, né, Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, copia ela, cola, traduz ela para o português
e daí ela vira uma norma daquele país que comprou. Ok. E existem alguns termos interessantes que a gente deve destacar nesse mundo aí da eletricidade. Tem na norma, tanto na 5410 quanto na 14039. A 5410 aqui, ó, fala de instalações elétricas da baixa tensão, né? No domínio, né, no nosso aí, fase neutra 220, duas fases 380, e se você pegar as três fases, dá aproximadamente 656 volts, mas os programas eles aproximam para 660. Ok. Temos também, além da 5410, a 14039. Deixa eu ver se ela está aqui. Deixa eu ver. Isso, está aqui, a 14039. Ela é praticamente a mesma coisa da 5410, só que a 5410 foca em baixa tensão, né, o secundário, e a 14039 ela foca na média tensão. Por isso que eu falei que alguns, eu até deixei aqui na agulha aqui para a gente discutir. A gente até discutiu um pouco lá na aula anterior, né? Eu já deixei aqui pré-desenhado os elementos de projeto, né? Basicamente, nós temos a identificação do poste, né? Igual eu comentei na aula anterior aqui, né? Tem o poste, ele vai estar engastado, né? Ou seja, e aí tem uma identificação. E aí, geralmente, a gente lê, né? Pelo menos aqui no Brasil, é da esquerda para a direita, e aqui é de cima para baixo. Beleza, ok. Então, a gente tem a identificação, tem o tamanho do poste, né? Sei lá, 10/300, que é a carga. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a norma, a NTC, né? Aqui, pelo menos, da Enel. Aqui fala se é média tensão ou alta tensão. Antigamente, tudo que era acima de 1000, ou seja, 1 kV, né? Ou seja, o K é de 1000, né? 1000 volts, acima de 1000 volts, em corrente alternada, já considerava alta tensão. Isso é lá em 1900 Guaraná de rolha, antigamente. Depois eles fizeram uma reformulação, né? Teve até uma reformulação, essa daqui é de 2005. Aí, mas teve uma antes dessa. Aí daí eles fizeram o quê? Subdividiram. Em vez de falar que tudo acima de 1000 volts é alta tensão, eles pegaram de 1000 volts em corrente alternada, né? Corrente de tensão alternada, de 1000 até 36,2 é chamado de MT, média tensão. Acima disso, aí já é alta tensão, aí tem os outros níveis, né? Extra alta tensão. Então, no caso do projeto, né? Isso aqui é o duplo T, né? O DT, que é aquele poste, o quadrado. Esse aqui é o de seção circular. É o SC. Beleza. Então, aí, às vezes, vocês vão ver lá na folha de projeto, né, da equipe que vocês vão estar direcionando, às vezes vocês vão ver AT e MT, mas ignora, você sabe que é MT, né, mas sempre a alta tensão vai estar em cima, né, a média tensão em cima, e a configuração embaixo. Mas é lógico, vai estar o valor, né, tipo, né, o valor não, desculpa, é o nome da estrutura, vai estar assim, MT, sei lá, tô chutando. B2, B de beco, estrutura tipo B, né? Que é a beco total. A gente vai ver o que é essa beco total. E a BT, sei lá, S1 é uma estrutura tipo S secundária. Ela, tanto essa B2 quanto essa S aqui são cabos nus. Mas depois vocês vão saber como que vocês vão identificar.
Então, nós temos ó, um elemento, ó, o primeiro, segundo e terceiro, que é a configuração da média tensão, e o quarto elemento. Basicamente, num projeto de rede de distribuição, vão ter esses 4 elementos juntamente aqui com a vista aérea do poste. E daí, para a questão de nivelamento aí, nós temos um termo que é chamado, eu até vou pôr aqui BA1. Deixa eu colocar junto. Eu não me lembro de cabeça. Ah, já mostrou aqui, ó. Tem essa tabela, que é a tabela 12, ela fala sobre competência, né? Sobre o que as pessoas, né? Sobre questões de entendimento, né? E de capacidade das pessoas. Se você vir na 14039, ela mostra só esses 3 termos. Ela é bem sucinta. Se você vier na 5410, ela vai ser mais específica, igual esse slide que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu ver a página. BA1. Ó, já achou aqui. Então, ó, já na 5410 é tabela 18, né? A página 38 de 217. E na 14039 é na página 18 de 71 aqui. Então, o que são esses termos aqui, né? Por exemplo, deixa eu abrir mais aqui, ó. Nós temos o quê? O BA1 é a subdivisão, né? BA1, BA2, BA3, BA4, BA5. E aqui, na 14039, eles abreviam. Eles só falam que existe o BA1, que é a pessoa que não sabe nada de eletricidade, o B4, que possui um conhecimento, né, suficiente, mas ele não tem a experiência, né? E o BA5, né, pessoas que têm conhecimento técnico, né, de um nível mais elevado. Então aqui, ó, só para a gente, né? Esse código é fundamental para você saber que todo eletricista de distribuição sabe. Então o BA1, né, são pessoas comuns e inadvertidas, né? Embora, né, a gente até comentou isso na aula passada. Embora você tenha, a maioria tenha o segundo grau completo, estudou eletricidade, mas o estudo da eletricidade, o estudo da física em si, ele não é suficiente, né? O que é o suficiente, além do conhecimento da física, saber que existe potencial elétrico, saber que existe corrente, associação de resistores, capacitores e tudo mais, é você saber que a eletricidade, ela é perigosa, né, para o ser humano. Então, o BA1, ele tem conhecimento sobre eletricidade, às vezes, né, se ele tem o segundo grau completo, porém, ele não tem conhecimentos relacionados à segurança, coisas básicas. Por exemplo, você pode pegar em um cabo energizado, pegar nele. Aqui vocês não estão me vendo completamente, né? Porque eu tô, né, vocês estão vendo só meu rosto aqui. Mas você pode pegar no cabo energizado e você não ser eletrocutado, por exemplo. Vocês provavelmente lá em segurança e eletricidade, né? O professor ou a professora que ministra essa matéria, ele diz que para ver corrente elétrica, que a corrente elétrica é o que causa a eletrocução, precisa ter a diferença de potencial. Então, essas pessoas, as pessoas comuns, né, o BA1, são pessoas que não têm um conhecimento suficiente para se proteger dos perigos da eletricidade e também são pessoas adultas, né? Uma coisa é um adulto, né, que ele já tem uma certa idade, igual eu já tenho quase 50 anos aí. Então, eu já tenho, como se diz, uma experiência de vida, né? Eu sei que, né, que existem os perigos, muitos perigos aí, o perigo, né, igual quando você é pequeno, né, seu pai fala, ó, cuidado, né, não conversa com estranhos, não confia em todo mundo, não, né?
Então, assim, as pessoas, o BA1, ele é um adulto que ele já tem noção de segurança, porém ele não tem noção de eletricidade. Já a gente indo, por isso que na 5410 ele faz essa subdivisão. O BA1, ele não tem conhecimento, porém ele é adulto. Já o BA2, ele continua não tendo conhecimento, só que ele é uma criança, ou seja, dependendo da idade aí, né, os bebês aí, né, tudo que o bebê vê, assim, põe a mão e já quer colocar na boca. Então, eles são pior do que as pessoas que não têm conhecimento sobre os riscos da eletricidade. Ok? E daí tem o BA3, que é outra subdivisão do BA1, que são pessoas adultas, porém elas já têm uma fragilidade, né? Igual que idosos, pessoas, né, em hospício, hospitais, que estão doentes, estão, né, indefesos aí, embora eles sejam adultos, mas às vezes eles estão incapacitados, tanto fisicamente quanto mentalmente. Daí já o BA4, né, já deixei, por isso que eu separei aqui essa mini apresentação, tem conhecimento, né, já a gente pode colocar aí eletricista, o predial, o industrial, o de rede de distribuição, o de linha viva de distribuição, linha viva de transmissão, né, até os níveis máximos aí, né, que eles têm conhecimento, a parte de montagem eletromecânica, que o pessoal chama, né? Eles montam as estruturas, as infra, e além de montar, né, fazer passagem dos cabos, também fazem a energização. Então, eles estão no nível de qualificação. E esse termo, ele é até interessante. Aqui, quando ele fala qualificado, né, já para o CREA, por exemplo, o qualificado é a pessoa que tem o curso ou técnico, tecnólogo ou curso superior. E já para eles o BA4, né, que são todas as classificações do eletricista, eles chamam de capacitados, né? Então, esse é um termo técnico. Já a Câmara de Educação já tem outro jargão, né, que é o jargão que está aqui em tela para vocês. Então, assim, quando ele fala qualificado, ele está querendo dizer, né, que tem aquela habilidade. Aí, quando o CREA fala qualificado, é que ele tem o quê? O curso técnico, tecnólogo ou curso, né, no caso, superior. Então, e a característica desse BA4 aqui é que vocês estão vendo aqui, né, 2 eletricistas de distribuição, eles estão aqui, ó, fazendo, provavelmente, não mostra aqui, mas eles estão fazendo um procedimento de abertura de chave. Eles, aqui, ó, dá para ver aqui embaixo, né, um transformador. Existe uma sequência de abertura, nós vamos discutir sobre essa sequência, né? Existe uma sequência correta, tanto para abertura quanto para o fechamento. Então, esses dois que estão trabalhando aqui, né, eles são BA4, porque eles têm um conhecimento, eles têm um curso de capacitação, né? Dependendo da instituição aqui, no Senai mesmo, se não me falha a memória, chama de qualificação, né? O CREA chama capacitação. Então, eles são capacitados. Por quê? Porque eles fizeram o curso de eletricista em uma entidade, né? Ou seja, por exemplo, né, o Senai, e que esse curso existe um RT, um responsável técnico, né? Por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, muitos dos professores aqui são. Eu tenho, eu posso assinar RT, por exemplo, eu posso ministrar esse curso, fazer uma RT eu mesmo, assinar e me responsabilizar pelo treinamento, quanto a instituição ela pode fazer isso desde que esteja um engenheiro, um RT responsável. Ou seja, eu não estou assinando uma RT para dar esse treinamento para vocês, porém existe um engenheiro aqui do Senai que ele está se responsabilizando tecnicamente por esse treinamento.
Então, embora eu tenho, né, eu tenho os poderes, né, de fazer, de assinar essa RT e me responsabilizar tecnicamente, a única coisa que eu estou me responsabilizando é pelo treinamento. Eu tenho conhecimento, porém existe, né, alguém aqui na instituição e ele está contratado como engenheiro, né? Que eu estou contratado como um tutor, né? É o nome, para não confundir, né? Porque falar professor, aí você buga a mente, ó. É o professor do presencial ou é o professor do EAD? Aí, para não ter essa confusão, né? Quando fala professor, você já lembra, é o presencial. Quando fala tutor, é aqui eu, né? O professor é web, né? O professor EAD. Então, eu estou aqui na qualidade de tutor, de professor, eu tenho conhecimento. Mas quem está se responsabilizando pelo treinamento de vocês no curso técnico, ou se fosse um curso aí, né, de eletricista, existe alguém, um engenheiro aqui que assina por todo e qualquer curso que é ministrado aqui, né? Isso é padrão, isso é lei. Então, para o treinamento, existe, né, alguém que fez uma RT e falando, ó, geralmente chama ART de cargo e função. É uma RT genérica que você assina, você entra lá na sua página, você assina essa RT falando, né? Que todo e qualquer curso, daí você, na parte de descrição, né? Todo e qualquer curso que for ministrado nessa instituição, eu me responsabilizo tecnicamente, ou seja, eu não estarei dando a aula, porém eu tenho pessoas seja qualificadas, seja capacitadas, ministrando esse treinamento. Então, a característica do BA4 é essa. Existe alguém que se colocou fez uma RT e se responsabilizou por esse treinamento. Do mesmo jeito, existe alguém que se responsabilizou pela execução de um serviço. Então, aqui, ó, esses dois eletricistas, eles finalizaram o curso deles, por exemplo, no Senai, né? Agora eles vão trabalhar, sei lá, vão trabalhar na, sei lá, Dope Engenharia. Aí, o que vai acontecer? Lá na Dope Engenharia existe ou um eletrotécnico ou um engenheiro eletricista que está se responsabilizando pela execução dos serviços que são feitos, né, para a Enel, por exemplo, né, uma terceirizada que estão fazendo serviços para a Enel. Então, dos dois jeitos, tanto para o treinamento quanto para a execução das tarefas, né, em campo, porque o escritório aí, né, parafraseando lá o Charlie Brown Jr., né, o escritório não é na praia, mas o escritório é onde? É a céu aberto. É um trabalho a céu aberto. Então, ele está o quê? Fazendo o serviço em nome, né, para a Enel, né? E quem está se responsabilizando é o engenheiro da terceirizada que está supervisionando. Não quer dizer que ele está ali olhando, né? Que está vendo o que o fulano ou ciclano está fazendo. Mas esse documento o responsabiliza por quê? Porque no ingresso desses profissionais, quando eles entraram na terceirizada, existe um processo seletivo. Aí o que o pessoal da Enel recomenda, né? Que quando você contrata, né, um eletricista, você vai ver onde você fez o curso. Ah, fez o curso lá no Senai. Cadê o seu certificado de eletricista de distribuição? Ah, é uma empresa que lida com linha viva. Cadê o seu certificado de eletricista de linha viva? E aí por diante, né? Ah, é um eletrotécnico? Cadê o seu diploma de eletrotécnico? Então, essa empresa, ela vai ficar encarregada de verificar os ditames da lei, né? Verificar se realmente aquele cidadão ele tem a formação adequada para aquela tarefa, para, né, poder não só se respaldar, mas respaldar. Imagina, eu pego e contrato no olho para a cara dele, nossa, carinha de eletricista, faz assim com a mão, tá saindo raio da sua mão? Tá contratado. Não é assim, né? Não é vida louca. Não, cadê seu certificado aí? Cadê? Vamos
vamos verificar, não, beleza. Vamos ver, vamos ligar para a instituição, né? Dependendo, vamos supor que o documento esteja com alguma rasura, né? Alguma ilegibilidade. E daí eu ligo para a instituição, ó, fulano de tal, ciclano de tal, estudou nessa instituição? Sim, estudou. Não, beleza. Então, ele pode iniciar o treinamento, né? A integração, os serviços para essa unidade aqui. E por outro lado, nós temos o BA5, né? Que é a pessoa, esse aqui é o termo que o CREA usa, qualificado, né? Que tem o curso superior, aqui é o capacitado, né? Embora que no slide esteja falando de qualificação, né? Aí está falando que deveria estar escrito aqui, capacitado, que é o termo. Falou capacitado, não, ele é um eletricista. Falou qualificado, ele é um eletrotécnico, ou ele é um tecnólogo da área da elétrica aí, ou então ele é um engenheiro eletricista, né? Ele tem conhecimento, ele pode se responsabilizar tecnicamente por outros BA4, né? Mas a realidade é outra, né? Igual eu falei no início da aula. A realidade é que muitos dos novos BA5 que são formados, infelizmente na faculdade, nos cursos técnicos, eles não adquirem um conhecimento suficiente para poder atuar nessa área. Daí tem que estagiar por muito tempo, né? Tem que fazer uma integração bem mais alongada, né? Ou seja, trabalhar na área para ele poder adquirir, né, não só a confiança, mas o conhecimento necessário. Fechar aqui. Beleza, fechou? Então, pergunta que não quer calar. Eu preciso, né, verificar a documentação sobre projeto, a documentação, onde é que eu busco essas informações aí? Igual eu expliquei na aula passada. Geralmente você faz pesquisas, dependendo da concessionária a qual você está trabalhando, você faz a pesquisa no site. Já deixei aberto aqui, só esqueci de abrir o link aqui. Já deixei o navegador aqui pronto para a gente fazer a pesquisa. Existe uma inconsistência. Isso aqui é do I3E que eu te falei, ó, lembra? Existe a instituição que criou, é o I3E, ela é uma organização não governamental, né? E criou, vou até já pôr aqui, que eu tinha deixado aqui, eu esqueci para mostrar para vocês. Então, vamos dissecando aqui passo a passo. Ó, esse aqui é o pai da criança. Esse é o I3E. Todas as normas, né, inclusive essas que estão aqui em tela aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui o zoom para 100. Pessoa, então quer dizer que essa norma, deixa eu diminuir mais aqui, que tá osso. Aqui, ó. Pessoa, então quer dizer, deixa eu ir lá para a página inicial, né, que fica mais ilustrativo, né? Porque, assim, muitas dessas aulas aí, elas, se a gente ficar descrevendo muito, às vezes o aluno se perde, né? Eu sou prova disso. Muita coisa do que os professores falavam lá na faculdade, eu ficava, para onde que eu vou? E na época, né, ainda, pelo menos lá na Católica, poucos professores utilizavam um projetor, um computador lá na sala. Eu me lembro quando eu fiz um projeto lá para Camburi, até o projeto da sala, né? Cada sala tinha um computador, tinha um projetor, justamente porque se você ficar ali na frente só descrevendo as coisas, ou seja, falando e não mostrando uma imagem, não mostrando um vídeo, um desenho, a pessoa fica boiando mesmo, né?
A pessoa pega e fala, não, pessoa, é mais divertido ver a grama crescer do que assistir essa aula. Eu estou entrando em coma, essa aula é tão chata que eu estou entrando em coma. Então isso é normal. Então aqui, ó, esse é o I3E, esse é o pai da criança. Professor, então quer dizer que o governo brasileiro, lá em 1900 Guaraná de Rolha, ele veio aqui nessa instituição, no I3E, tudo relacionado à elétrica aqui, ó, é a união, é igual eu falei, né? São doutores, mestres, centros acadêmicos de universidades, né, norte-americanas. Eles criaram essa comunidade aqui, ó, .org, e todas essas normas foram extraídas daqui. Então, o governo brasileiro veio aqui, o I3E, eu preciso de uma norma de baixa tensão. Tá aqui, ó, toma aqui, meu parceiro. R$10. Aí o governo paga, traduz ela para o português, aí ele fala, unido unité salame minguê. Essa norma de baixa tensão vai ser NBR 5410. Por quê? Porque eu achei esse número bonito. Tá aí. Ah, então ele copia, traduz para o português, cria um número lá, né, dentro da sequência dele. Então, dependendo aí do país, o número vai ser, né, um outro número diferente, vai ter uma alcunha diferente, né? Ah, beleza, professor, entendi aqui. Inclusive, essas normas aqui, eu vou abrir mais umas aqui para vocês. Tem a norma de rede aqui, ó. Temos a NBR 15688. Essa norma aqui, olha, ó, rede de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus. É a tal de rede convencional, a chamada convencional. A 5410 e a 14039 é a Bíblia do eletricista predial e do eletricista industrial. Agora, a Bíblia do eletricista de rede, né? Aí, é lógico, tem outras normas, né, para linha de transmissão e por aí vai, né, para geração de energia, mas a norma para o eletricista de distribuição, tanto rede morta, né, o vulgo rede morta, quanto a rede viva, uma delas é essa daqui. A antiga dela, eu até deixei aqui na agulha para vocês, onde está, só para vocês verem o tanto que ela é novinha. Vou pegar uma página dela, tem a 5433, inclusive eu vi no material de vocês aí, ó. Aí, eu peguei essa norma aqui. Essa daqui é a antiga dessa, viu? Essa daqui, a 5434, não está mais em vigor. A 1982, ou seja, bem antiga, né? Vocês estão vendo a tipografia aqui, ó. Aí, ó. As letras aqui, ó, foi de máquina de escrever mesmo. Quer dizer que esses desenhos aqui não valem? Valem ainda, só que eles fizeram uma reformulação. Então, essa 5434 é para cabos nus, né? Só que para a rede urbana. Aí existe uma outra que chama 5433, que ela é para a rede rural. Então, essa aqui, ó, a NBR 5434, ela não é mais válida. Inclusive, eu vi no material de vocês ele citando ela. Agora, a atual é essa daqui, ó. A nova 5434 é a 15688. Ah, professor, então quer dizer que lá em 1900 Guaraná de Rolha, o governo brasileiro pegou essa 15688, que chamava 5434, e transformou nessa daqui. Então, se a gente folhear aqui, ó, nós vamos encontrar toda a infraestrutura, ó, que o layout aqui de cabeamentos da rede normal, a rede beco, a beco total e por aí vai. Mas calma que a gente vai. Essas normas NBR aqui, não sei se vocês perceberam aqui, elas são, e eu até comentei, eu vi que o Ângelo comentou também, elas são normas pagas. Então eu faço parte de um grupo aí, é porque é o seguinte, todo o trabalho que eu vou fazer, por exemplo, uma vez a gente
a gente estava fazendo a execução, eu não me lembro o número da norma, era execução de uma UTI. Aí na UTI tinha ressonância magnética, também, não, tinha da UTI, dos equipamentos de UTI, tinha também da sala de ressonância magnética, tinha de tomografia. Aí para cada uma tinha uma NBR relacionada. Aí o que que o cliente fez? O cliente comprou essa NBR e falou, ó, toma que o filho é teu aqui, ó, toma aqui a NBR, vocês ganharam a licitação, então olhe, observe os itens que está nessa NBR e executa o serviço para mim, beleza? Vai, professor, mas o escritório lá, a empresa que você está trabalhando, ela não compra essas normas, não? Até compra algumas, mas geralmente, né, assim, no mundo profissional, por exemplo, a Petrobras, ela pega, compra a norma adequada, vamos supor que o pessoal está fazendo tubulação, né, ou então, sei lá, brocas de perfuração, aí existe uma NBR relacionada para isso, ela pega, compra essa NBR e fornece para os seus prestadores de serviço, né, ou da própria empresa ou então de terceirizado. Então, assim, eu faço parte de um grupo e a gente compartilha essas normas entre nós aí, a gente pega e posta todas as normas para a gente também poder não só utilizar profissionalmente, mas para a maioria desses profissionais, além de prestador de serviço em empresas aí de engenharia, eles também são professores aí. Então a gente como se diz, é um serviço, a gente tem que mostrar para o aluno. Não adianta eu ficar aqui falando, né, teorias mirabolantes, falando coisas impraticáveis, eu preciso que mostrar um retrato fiel, um retrato o mais exato possível do mundo profissional para vocês terem a segurança, né? Até estava comentando com um colega aqui esses dias, né? Às vezes, não basta você ser bom, você tem que parecer ser bom. Existe uma grande diferença entre você ser bom naquilo que você faz, mas às vezes você não tem aquela segurança, porque você não tem aquele conhecimento aprofundado, aí você fica o quê? Com medo. Quando você fica com medo, aí você fica travado. Aí vai um doido lá, por exemplo, há muito tempo atrás eu vi uma reportagem que o cidadão, juro, isso não é piada, não é para rir. Ele fingiu que era médico, né? Ele deu tombo aí em uma cidade aqui próximo de Goiânia. O cara era tão seguro de si, que inclusive as pessoas estavam elogiando ele. Nossa, nunca apareceu um médico, esse é o melhor médico que apareceu aqui. Por quê? Porque o cara ele tinha segurança. Ele não tinha formação nenhuma em medicina, mas ele tinha segurança. A pessoa aparecia lá, né, falando que estava com dor, aí ele passava um remédio. Ele, não, é uma virose. Vou te passar um remédio assim, né, um dipirona, não sei o quê. E aí, ou seja, ele conseguiu enganar por muito tempo o pessoal lá desse cais, por quê? Porque a segurança dele estava lá no alto. Então, às vezes esse é o nosso problema, né? Às vezes a gente não tem aquela segurança, a gente tem um conhecimento, mas a gente não tem aquela segurança para aquilo e a gente fica travado. E aí, para o interlocutor, né, para o seu contratante, fica parecendo que você, né, não, esse cara é ruim demais, o cara não sabe nem falar direito, né? Não, esse cara é um pedobó. Beleza. Entendi, professor. Então, o I3E vendeu. Tem aqui, ó. Essa aqui é para rede nu. Existe uma outra norma. Além, professor, mais norma. Moço, olha aqui, ó. 158 páginas nessa daqui, né? Vai 71, a 14039, 217. Eu lembro como se fosse hoje. Eu comecei a estagiar numa empresa lá. Aí eles me mostraram 1 quilo de norma lá, uma com mais página que a outra. Aí eu pensei assim, gente, isso não é para mim, não. Eu não vou conseguir gravar isso aqui tudo. Mas nenhum ser humano dá conta de gravar isso tudo. O que você precisa é ter a confiança e saber, não, ó, existe uma NBR, existe um site, uma NTC,
que fala sobre essa norma. É lógico, se você trabalha todo dia com rede de distribuição, você vai conseguir, com certeza, né, lembrar de cabeça. Eu nem lembro do número dessa norma aqui, toda vez eu tenho que ler aqui. Pessoal, então quer dizer que o governo brasileiro comprou a norma internacional, criou essa NBR aqui. Existe uma outra rede, né, que é a Evolução, é a rede de cabos protegidos, tanto para a rede de média tensão, essa daqui é para a rede de média tensão, cabo NUS, né? E existe também uma de cabo protegido, tanto para média quanto para baixa tensão. Essa outra aqui, ó. Essa foi a 15688, ó. Temos a 15992. Ah, nem fechou mais um? Aguenta. Abri ela aqui. Vai, não carregou aqui não, peraí só um pouco. Deixa eu abrir a outra aqui. Ó, tá me trollando. Só ver aqui por que que não tá abrindo. Fechar aqui, tentar abrir novamente. Nossa, agora travou aqui. Agora não quer abrir nada. Ó, abriu. Não, 5410 já tinha aberto. Vamos ver, a 161515. Não, 16615. Não tá querendo abrir, não. Mas, assim, como se diz, vamos continuar o bonde, que depois eu vou ver por que não está abrindo. Aí, por sua vez, não, beleza, pessoal, entendi. O Brasil comprou do I3E, criou a NBR relacionada, e, por sua vez, a concessionária de energia pega essa norma aqui e faz uma norma própria. No caso, a relacionada, essa aqui da Enel, é a NTC 06. Ah, nem fechou, passa amanhã, é isso mesmo. E eu já deixei ela aqui já pré-baixada aqui. Espero que ele abra isso. Ó, abriu. Esse aqui abriu. Espera aí, professor. Então quer dizer que a Enel, né, na época era Celg, né, pegou essa norma aqui, pegou apenas a infraestrutura que é aplicada aqui em Goiás e criou a NTC 06. Acertou, miserável. É isso mesmo. Ah, pessoal, então tudo quer dizer que é Ctrl+C, Ctrl+V do que iniciou aqui no I3, é isso mesmo. Então aqui, ó, nós temos infraestrutura, vou até colocar elas de lado aqui, ó, para vocês poderem comparar. Ó, vamos pegar aqui, as do tipo N aqui, ó. Então, toda a infraestrutura de distribuição que é utilizada em Goiás, eles pegaram, vocês estão vendo aqui, ó, relacionada a N aqui, ó, tem 96 páginas. E a NBR, ó, tem 158, ou seja, não são todas as estruturas que estão na NBR que são aplicadas aqui no Goiás. São apenas algumas estruturas. Ah, professor. Então aqui, ó, vamos pegar os desenhos semelhantes aqui, vamos lá para a rede tipo N, ó, a norma, ó. Eu peguei a mesminha aqui, ó. Olha, do lado esquerdo do vídeo de vocês, você tem um poste duplo T, que é o quadrado. Esse aqui para NTC 06, né, da Enel. E esse daqui da NBR 15688, que é copiado de todas as concessionárias de energia. Ah, vocês estão vendo que o design é praticamente o mesmo, ó. Vista frontal do desenho, desenho técnico, né, se já tiver essa matéria. Vista frontal, vista superior e a lista de materiais.
Antigamente, né, lá em 1900 e Guaraná de rolha, quando toda concessionária executava os serviços, existia um departamento, ainda existe hoje, em toda concessionária, um departamento, né, que fazia parte do almoxarifado. Então, todos os eletricistas, era assim, eu não me lembro que ano foi, eles contratavam o eletricista de distribuição e acredite se quiserem, não existia qualquer treinamento. Esse curso que existe hoje, eletricista de distribuição, eletricista de linha viva, eletricista predial, eletricista industrial, não existia, viu? Aí não existia, professor. Professor, será que acontecia muito acidente? Com certeza. Acontecia acidente demais. Aí aí o que que foi acontecendo, né? Imagina, você pega, chega lá o fulano, né, o Kleber, isso aqui uma estrutura tipo N, tá aqui no papel. Monta ela aí para mim. Uai, mas você não vai me dar um treinamento, a gente não vai montar a estrutura, saber por que que ela é montada assim. Você não vai falar o que que é isolador, o que que é condutor, né? Não, não vou te ensinar, não. Nossa Senhora das Instalações Elétricas é que vai te ajudar. Ah, tô lascado, hein? É isso mesmo. Eu tô te falando o mundo profissional de antigamente. Você contava com a Nossa Senhora das Instalações Elétricas. Nossa. Eu estava no aço, com certeza. Isso acontecia acidente demais. Aí, em função disso, eu me lembro que o engenheiro de segurança do trabalho e também engenheiro eletricista da CELG, ele pegou e fez uma ação, né, que era para diminuir os acidentes, porque acontecia acidente demais, é lógico, né? Você pega o cidadão, contrata o cidadão, ele não tem conhecimento nenhum, e pede para ele fazer uma montagem de uma rede em que aqui eu tenho 7.900 volts, pensa, o cara não tem, né, não tem nenhum conhecimento sobre segurança em eletricidade, sobre nada. O cara acha que, né, não sabe se é de comer ou passar no cabelo. Então é lógico que ia acontecer acidentes. Então, dessa época, o que que eles fizeram antes das terceirizações? Eles contratavam o cidadão, eu pegava Kleber, né? Aí, Kleber, qual que é o seu nível de conhecimento? Ah, para eu saber alguma coisa, eu preciso estudar primeiro, ou seja, é zero, né? Então é o seguinte, eu vou te contratar e no período de 1 ano você vai passar por todas as áreas aqui da concessionária de energia. Aí eu já te mandava para o almoxarifado. Aí na época, né, a internet não existia, né? O único que existia era a ARPANET. Então você ia lá para o almoxarifado e tinha quilos e quilos dessas normas aqui impressa e falava, ó, você vai abrir uma ordem de serviço para a equipe, sei lá, equipe 2, eles precisam fazer uma infraestrutura de distribuição em uma rua. E essa infraestrutura, ela tem uma rede de média tensão, na época chamava alta só, né? Tem uma rede de alta tensão e uma rede de baixa tensão, ou seja, você não sabia nada. Aí o que que você tinha que fazer? Você ia lá na NTC 06, vinha aqui, aí você olhava lá no projeto, né? Temos uma N1, temos imagem. Aí você olhava lá no projeto, ó. Aí aqui, aí lá no projeto falava, né? Tinha identificação e tal. Aí quando chegava aqui média tensão, aí falava N1. Aí você vinha aqui na página 49, né? Tá o N1. Ah, então N1 é isso. No desenho só mostra o perfil, a vista aérea do poste. Porém, na hora que o eletricista, na hora que a pessoa que tem um conhecimento, ela vê isso aqui N1, automaticamente no seu cérebro já aparece uma lista de materiais. Ah, é uma N1, então eu sei que tem uma cruzeta, que é essa. Ela pode ser de madeira, antigamente era só de madeira, hoje em dia é madeira, ela é polimérica, ela pode ser de metal também, existem algumas metálicas. Ah, o que que tem mais? Eu tenho 3 isoladores de cerâmica ou de vidro temperado.
Aí, professor, você teve que decorar isso tudo? Não, de tanto eu ministrar essas aulas e trabalhar, acabou entrando no meu código genético. Ah, então ela está aqui, ó. Então, o que que o cidadão fazia? Ele vinha aqui, ó, lista de materiais, ó. Aqui eu tenho o código do item. Professor, não era mais fácil eles escreverem? É, até que era mais fácil. Mas esse que é o padrão. Você tem um código. Às vezes eu nem lembro esse código de cabeça aqui. Mas o que importa é o nome. O A2 é o quê? A2 é a arruela quadrada. Ela tem um outro nome, arruela tipo máquina. O F3, armação secundária. Essa armação secundária, quando ele fala secundária, aqui do alto não dá para ver direito, essa aqui, ó. Essa estrutura metálica aqui, ó. Ela é armação secundária para um elemento, ou seja, um isolador tipo Roldana. Opa. Mão francesa plana, esse negócio aqui que parece uma régua, ó. Isso aqui, geralmente, ela é metálica aqui, ó. Olha, parafuso cabeça quadrada ou parafuso máquina. Dependendo, geralmente nas normas e nas normas técnicas de distribuição da concessionária, ela está escrita quadrada. Quando você vai no catálogo do fabricante, ela está escrito tipo máquina. Mas, assim, é a mesma coisa. Aqui, ó, o F36, ó, isolador de pino. É esse isolador aqui, ó. Aí ele pode ser de cerâmica, às vezes, aí no fabricante ele descreve melhor, né? Ele é de cerâmica, que é aquele com a coloração um marrom mais escuro. Tem o de vidro temperado, ele é translúcido, ele tem contra o sol assim, uma coloração esverdeada. Se não me falha a memória RAM, eu deixei já na agulha aqui algumas fotos aqui para vocês. Cadê? Ixi, não tá aqui não. Mas calma. Ah, professor, então quer dizer que o contratado, ele não sabia nada, né, antigamente, na época, né, para diminuir os acidentes. Ele aprendia tudo isso lá no almoxarifado, ou seja, ele trabalhava um tempo lá no almoxarifado, aprendia, aí ele já ia para o próximo nível. Ele sabe identificar as peças, né? Ele sabe o que é uma mão francesa plana, além dele saber o nome, além dele saber o formato dela, né? Identificar ela. Você coloca geralmente o professor ele vai pegar, esticar uma lona lá em campo para vocês e colocar as peças em cima dessa lona e vai fazer uma espécie de tabuada, né? Que chama reconhecimento de material. Então, ele sabe o nome, sabe reconhecer. Agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que aprender a montar. Aí ele já ia para uma outra área, lá na concessionária de energia local, aprender a fazer essas montagens. Aprendeu a fazer a montagem? Agora sim, agora ele pode assumir algumas ordens de serviço. Aí tem ordem de serviço, tanto os mais simples, né, para fazer leitura, tem também para você fazer, montar uma infraestrutura de redes, tanto só para baixa tensão quanto para média. Tem também para você fazer, depois que a infraestrutura, ou seja, os postes estão locados, você fazer o lançamento dos cabos e energizar, dar procedimento à energização, que antigamente era chamado de POP, né, procedimento operacional padrão. Hoje é chamado de instrução técnica, mas é a mesma coisa. Ah, professor, então entendi. Tem um circuito RL, que é um circuito RL. Então, para toda norma, ou para todo trabalho que você for fazer, existe uma norma relacionada. Vou diminuir aqui o zoom. Então, ó, sempre vai ter o desenho característico daquela rede que você vai olhar lá no projeto. Essa daqui é a da N de normal. Por que chama normal? Não sei. Baixou o Chico Xavier nele lá, ele olhou assim, não, vou chamar essa rede, essa arquitetura, ou seja, essa forma de montar de normal.
Aí, para não ficar chamando de normal, só chama ela de N, a abreviação, né? Aí existe os números, né? Tem a N1, N2, N3 e N4. A primeira vez que eu vi isso daqui, eu pensei, tô lascado, tô ferrado, porque eu vou ter que decorar isso aqui tudo. Tem trocentos desenhos aqui, mas você precisa só saber o padrão de ou 4 ou 3 desenhos. O que é o N, que é a letra, né? Por exemplo, essa daqui é uma normal, existe a beco. Vamos lá numa beco aqui. Ó, essa aqui é a tipo U, é a chamada de ruralzona. Ela não tem nem cruzeta. Aqui você tem um pino aqui, ó. Eu até esqueci o nome desse pino aqui. Ele é o F37. Ó, F37, ó, pino de topo. Ele já é montado diretamente no poste. É porque, assim, hoje em dia mudou, né? A diferença de uma rede urbana para uma rede rural é que na rede urbana você tem uma vasta rede de distribuição elétrica já pré-montada. Ou seja, eu faço uma instalação elétrica de uma residência, de um estabelecimento comercial, de uma indústria, e eu já ligo no 0800 da concessionária e falo, ó, eu montei aqui uma rede no endereço número tal e tal, sim. Eu já fiz a aprovação no setor de aprovação de projetos da concessionária local e eu peço, né, para que vocês venham fazer a vistoria. Daí, geralmente, vai um eletricista de distribuição, ele faz a vistoria na medição, né, dependendo do tipo de medição, e aí ele dá o ok para ver se pode realmente ligar essa carga na rede de distribuição urbana. E a distribuição urbana é mais fácil porque ela já é pré-existente. Ela tem em qualquer lugar dentro de uma malha urbana. Agora, na malha rural, o que que a gente tem? A cuca, o curupira, né? O boitatá. Ah, mas cadê a rede rural? É pouca, porque a demanda por energia na zona rural, ela é baixa. Hoje em dia ela é mais alta, mas lá em 1900 Guaraná de Rolha era muito baixo. Ah, entendi. Ou seja, na rural ela não existe uma rede pré-existente. Por isso que eles criaram essa aqui, a tipo U, que ela é monofásica no primário, e aí você utiliza um transformador especial, e ela pode ser o quê? Mono, bi ou trifásica no secundário. E aí é sempre o mesmo padrão: vista aérea, vista frontal e lista de material. Sempre é esse padrão aqui. Então, na hora que você precisar, né? Aí, por exemplo, você vai fazer uma vistoria lá numa empresa, né? Numa empresa aí de engenharia, que está prestando serviço, né? Você abre o projeto, acho que eu até deixei ele aberto aqui, ó. Você abre aqui o projeto, já, já até deixei esse desenho aqui, ó. Aí você bate o olho, você vê, isso aqui é a identificação do poste, você sabe que é um poste de 10 metros. Existe uma norma, ela é chamada de NTC 01, que ela mostra os padrões, né, de poste, a carga mecânica que ele suporta. Se ela tiver alta tensão, vai estar o AT aqui com a rede característica. Se ela tiver baixa tensão, vai ter aqui a rede. Então, o que você vai ter no projeto é só essa bolacha Mabel aqui, só isso. Você só sabe que é de seção circular. Mas aí no seu cérebro, você vai ter essa visualização aqui. Ah, é uma N1. Ah, então eu sei que tem uma cruzeta. O 1 é para dizer que essa prumada, o que que é a prumada? É o rumo que essa rede está indo aqui, ó. Existe, às vezes, uma prumada reta, existe uma prumada que ela está fazendo uma curva. Aí, geralmente, você usa uma tipo 2. Quando você finaliza uma rede, ou seja, a rede acaba naquele ponto, ou ela inicia, né? Ela geralmente vem de uma subestação que tem um transformador de potência, né? Esse transformador de potência, ele pega uma rede de 230 kV, por exemplo, e daí ele pega no primário dele 230 kV e transforma em 13,8. E daí ele joga, né? Vamos supor, subestação setor aeroporto.
Aí ele começa a jogar na malha urbana a rede 13.8 aí. Então, ó, isso é que você vai ver no projeto. Você só vai ver bolinha, quadrado e essa nomenclatura aqui. Para você saber o que tem, né? Você tem que, caso você não conheça, você vai lá na norma, ó, eu sei que a N1, SI1, existe uma norma que fala sobre essa SU, uma rede coberta, por exemplo. É a NTC 18. Vamos lá, normas, já deixei tudo baixado aqui. Essa S, um I maiúsculo, isso é um I maiúsculo, viu, gente? Essa SI é essa daqui, ó. Eu já lá no desenho dela já. Aqui, ó. Essa é a SI1. Olha, ó. Olha, a AT, né? N1, a gente já sabe como é que é, ó. É essa rede aqui. Já deixei o desenho aqui de propósito. E a S de secundário I, quer dizer que é um cabo protegido. É esse aqui, ó. Esse que é o pai da criança aqui, ó. Ah, professor, então é aquela rede. Vamos dar o zoom aqui, ó. Estão vendo? Ó, o mesmo padrão: vista frontal, vista aérea, lista de material. Se não tiver na mesma página, ele está na próxima. Ah, professor, é aquela rede em que o cabo nu, e nesse caso aqui, o cabo nu, ele é o neutro. Mas ele não é nem chamado de neutro, que ele é chamado de mensageiro. E ele também, por ele ser uma cordoalha, ele ser um cabo nu, ele é neutro e terra ao mesmo tempo. É igual o Superman, né? O Superman, quando é super-herói, é o Superman. Quando ele é um humano normal, ele é o Clark Kent. É a mesma coisa, né? O neutro, o mensageiro e o terra, no final das contas, eles são praticamente o mesmo cabo. Ah, beleza. E esses cabos coloridos aqui, ó. O preto é a fase A, ele é protegido, né? Assim como os cabos para instalações internas, né? Ele é protegido. E o padrão nosso aqui, né? Fase A é o preto, o cinza é a B e o vermelho é a fase C. E eles estão aqui, ó, é chamado de multiplexado. Ou seja, eles estão juntos praticamente como se fosse um ramal, né? Tem uma teoria lá da circuitos digitais, né? Que fala sobre a multiplexação e a demultiplexação. É porque basicamente você pega vários sinais e junta em um sinal só. Aí você multiplexa ele. Aí depois, quando você demultiplexa, você tira os sinais, né? Você tira a modulação dele e separa eles. A analogia é quase a mesma aqui. Então eles estão enrolados em volta do mensageiro, ou seja, eles estão multiplexados em volta do mensageiro, que é o único cabo nu, e eles estão protegidos. Por isso que eles podem ficar um junto do outro. Imagina uma rede nu com eles junto desse jeito, já ia dar curto-circuito. Então essa é a arquitetura, ó, aqui, ó, a estrutura S e os dois são maiúsculos, né? Tipo 1. Tipo 1 por quê? Porque ele está indo numa aprumada reta. Na sequência de projeto aqui, ó, aprumado, ou seja, o rumo, ó, está em linha reta. Essa que é a explicação do 1. O 2 é quando eu preciso fazer uma curva. Eu separei os desenhos para a gente poder observá-los um do lado do outro. Aí, ó, um está em linha reta, ó. Ó, a tipo 2, ó, essa é a N, continua sendo a rede normal, só que ela é 2. Ou seja, você tem uma angulação do cabo, ou seja, a prumada, a fieira de postes, ela tem o quê? Uma leve inclinação, sei lá, de 10 graus, aí depende lá do projeto. Aí, em vez, ó, notem aqui, ó, que na 1, ó, o cabo tá passando no meio do isolador. Deixa eu abrir mais aqui, né, porque ó, o cabo de média tensão, ele tá passando no meio do isolador aqui, ó. Isso daqui é um coxim metálico. Não, ele não é metálico, não, ele é de espuma. E aqui, ó, parecendo uma cobra aqui,
Essa daqui é eles chamam de, aqui, ó, M13, ó. Olha, ó, laço pré-formado. Esse pré-formado, ele é utilizado para o quê? Para fazer a ancoragem do cabo em cima do isolador. Porque esse cabo, se não tiver esse laço pré-formado, ele vai ficar dançando em cima do isolador. O isolador, ele tem um espacinho, né? Um espaço aqui, e aí o cabo fica aqui em cima. Se eu não tiver o pré-formado fazendo a volta no cabo e no isolador, ele fica solto. Aí eu tenho que fazer a ancoragem dele colocando o laço pré-formado. Ah, ó, e já na estrutura tipo 2 aqui, ó, ele faz uma curva, aí como ele está fazendo uma curva, a ponta desse isolador, ela é muito pequena aqui. Aí se você fizer uma curva, mesmo com laço pré-formado ancorando, ele dança ali e ele sai da estrutura. Ah, o que que eles fazem? Ele instala, em vez de instalar em cima dele, eles instalam na saia do isolador. Professor, que diabo é isso? Saia do isolador. É do lado aqui, ó. Em vez de ele estar aqui em cima, ó, como ele está fazendo uma curva, ele fica de lado, ó, na fase de montagem. Aí, vamos supor, a curva é para cá, né? A curva é para a esquerda do vídeo de vocês. Então, você vai colocar na saia no lado oposto da curva. Aí, vamos supor que essa rede viesse aqui para o lado direito do vídeo. Aí, na hora de lançar o cabo, você tem que pôr para o lado esquerdo aqui, ó. Então, ó, esse aqui é o poste duplo T, né? Aí vamos supor, o outro da rede, ele tá aqui, né? Então a curva, em vez de ser para a esquerda, é para a direita. Então eu vou passar o cabo do outro lado, da outra saia do isolador, ó, e vim ele para a próxima estrutura. Aí eu venho aqui e passo o laço pré-formado aqui, ó. Aí existe vários jeitos de fazer esse laço. Existe um laço que ele é chamado de laço pré-formado tipo U, tem um que ele é reto. Aí dependendo, né? Aí ó, tem um que o pessoal chama de charrua e por aí vai. Ah, professor, tô começando a sentir um chakra já tô começando a entender. Ok, essa aqui é a tipo 3. A rede finalizou em um ponto, ou ela está vindo de uma subestação. Primeiro eu vou chegar no encabeçamento, né? Quando ela finaliza, o encabeçamento final. Quando ela está iniciando, ou seja, está saindo aqui da subestação, né? Vamos supor, aqui está a subestação de energia. Eu tenho a subestação de energia aqui. Aí está chegando a linha, sempre é trifásica, né? 230 kV aqui. Aí vai chegar num transformador de potência aqui. Aí vamos supor que eu tenho a calçada. Aí ele vai sair de um ramal aqui, vai para esse poste aqui. Às vezes ele sai aéreo, às vezes ele sai subterrâneo. Tem isso também, né? Ele pode sair tanto da subestação por via aérea quanto subterrânea. A maioria que eu já vi por aí é subterrânea, mas tem também aéreo. Ah, beleza. Então, do transformador de potência vai sair uma rede 13.8 kV e ela vai o quê? Alimentar a malha, a RDU, né? Rede de distribuição urbana. Vai alimentar aqui a rede. E aí, esse primeiro poste aqui, esse encabeçamento inicial, geralmente é uma estrutura tipo 3. Ou ela é uma N3, se o cabo for nu, é uma N3. Se o cabo for protegido, é uma CE3. Cabo protegido, rede compacta, CE3. Cabo nu, dependendo, né? Vamos supor que essa calçada ela é muito pequenininha. É uma calçada, então aí eu vou precisar, em vez de ser uma rede normal, eu vou ter que usar uma meio beco, ou seja, uma M3. Ah, não, essa calçada, professor, ela é muito estreita, mas muito estreita mesmo.
Ixi, então o projetista ele vai ter que pôr uma B3, uma beco total, ou então, né, uma CE. Ou ele modifica a rede normal para uma meio beco, ou beco total, ou então ele utiliza a rede CE, que tem, né, lá no chamado vulgo cavalo marinho, né? Você tem o mensageiro aqui, né, que é a cor da área de terra. Aí você vai ter a fase A, fase B e fase C. Em média, na 13.8 é 40 centímetros aqui, ó. Então, como essa rede ela é compacta, o próprio nome já diz, ela é compacta, então dá para eu montar ela em qualquer largura de calçada. Então, a primeira rede que vai, o encabeçamento inicial vai ser esse. Aí vamos supor, ó, andei um quarteirão, lá no quarteirão, lá na rua, numa rua qualquer aqui, essa rede ela vai morrer, vai acabar aqui. Aí vai ser um encabeçamento final. Aí vai ser alguma coisa, ou vai ser N, ou vai ser M, parece um W, né, esse M. Ou vai ser B, alguma coisa 3. Então ela tem essa arquitetura que vocês estão vendo aqui na tela aqui, ó. Em vez dela ter um isolador de pino, ela tem um isolador de disco ou isolador de ancoragem, também o pessoal chama. E quando é a rede 13.8, ela tem 2 discos. Se for uma rede 34,5 kV, ela vai ter 3 por fase. Quando é 13.8, tem 2. Quando é 34, ela tem 3. Ah, aí tem, ó. Esse aqui é uma porca-olhal. Esse aqui, ó, o pessoal chama de parafuso passante, né? Esse é um parafuso rosca dupla, que é justamente para ancorar uma cruzeta com a outra aqui, ó. Aí nesse tipo de rede, quando eu tenho 2 cruzetas, eu tenho que utilizar 2 mãos francesa plana. Ah, professor, agora entendi. Então toda a referência que eu precisar, no caso, vai ser o quê? No caso da Enel, né, vai ser as NTCs. Agora, só para fechar, eu vi que eu já passei do horário aqui, mas é porque é muita coisa mesmo. Mas na próxima aula a gente finaliza, a gente dá andamento aqui. Ó, tem esses 2 sites aqui, ó. A Enel, ela tem essa versão ASP-X. Tem essa outra versão, ó, em HTML. Eu não sei por que que eles... Assim, alguma dúvida, pessoal, em relação a como Aqui ele mostra, né, que sempre grandeza, né? lembrando que a norma Basicamente, algumas normas que estão nessa daqui, ASP-X, não estão nessa daqui no formato HTML. Porém, elas todas dos 2 sites aqui que estão funcionando ao mesmo tempo, por enquanto, né, na Enel, elas são válidas, viu? Aí, geralmente você vem aqui em norma técnica aqui, ó. Essa daqui em formato HTML, ela tem poucas normas aqui, tem algumas normas necessárias, né? Mas essa daqui, ASP-X, ó, ela tem mais. Ó, tem a NTC 02, que fala de ferragens, a 03, que são os padrões de caixa de medição, a 04, que é a Bíblia do eletricista predial, a 05, que é do industrial aí, também para quem fazem condomínios. Ah, deixa eu ver, a 07, ela não está aqui, se eu não me engano, ela está na outra aí. Então, esses são os sites. Pois eu vou mandar para vocês aqui no... Acho que no Teams dá para enviar para vocês o link aí. Então, gente, assim, não se assustem, ainda tem muita coisa aí para a gente falar. Eu separei aqui de outras concessionárias de energia aqui para a gente ter uma visão melhor, né? Aproveitar aí que eu finalizei uma turma aí de Pernambuco. Então, pessoal, não se assustem com a quantidade aí de
Professor, Sim, pois não. naquele projeto que o senhor estava mostrando aí, a Sim, gente vai ter que elaborar um parecido a ele, né? sim. Aí, aí foi por isso que eu estava conversando aí com o Kleber aí no início aí. É porque eu não sei qual que é o arranjo que o professor fez lá. É porque assim, ele. Deixa eu ver se eu tô com ele aberto. Ah, tô com ele aberto aqui. Eu vou voltar a compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó. Essa daqui é a folha de atividade, a que vocês vão fazer, né? Então, ó, aqui, ó, vocês vão fazer, olha, após se apropriar dos critérios que constam o roteiro de elaboração de projeto, né? O tipo de norma, igual eu mostrei agora, né? Tem algumas outras aí que eu vou passar na outra aula para vocês, né? Olha, o aluno deve realizar as leituras seguintes, né? Das normas, tem dois anexos aqui que eles mostram para você. Os tipos de norma, né? Identificar de forma os materiais a seguir aborda os critérios definidos para esse roteiro. Então, basicamente lá mostra, né, as normas, igual essa que eu mostrei aqui, NTC 06, se eu não me engano, não, acho que a 06 e a NT e a 17. A 06 é para rede nua e a 17 é para rede compacta. Essa daqui, ó, é a mais antiga delas aqui. Cadê normas? Cadê você? 17. Ah, tá aqui. Essa aqui, ó, ela é tão antiga, ó, a última revisão dela é de 2001. Ó. Ainda tá com o logo antigão aqui da Cel. Essa aqui é a rede protegida aí, ó. Olha, a CE1A, a CE2, CE3, né, um final de rede, e CE4. Então, lendo esses materiais, é isso aqui que ele está falando, né? Você vai se apropriar desse conhecimento, né? Ler, ter o conhecimento, né, desse tipo de rede, né? Os tipo 1, você sabe que é aprumada reta. Tipo 2 é para você fazer uma curva. Tipo 3 é para você finalizar a rede. A tipo 4, geralmente, eu vou até aproveitar aqui o perfil aqui em cima. Ô, professor, Sim. acontece que essa aí já é para a gente postar depois de manhã. A gente não sabe nem por onde começar a fazer isso aí. Não, calma. Não, mas é igual eu falei com o Kleber aí, a gente vai fazer uma extensão aí. E aí eu vou ver o que o professor tem em mente lá para fazer o levantamento. Porque como é que eu vou pedir para vocês fazer o levantamento de uma coisa que vocês ainda não. Por exemplo, aqui está em branco, né? Você concorda comigo que você pode pôr qualquer coisa? Ah, eu, fulano de tal, posso pôr só poste circular aqui, por exemplo. Eu não levanto. O que é o levantamento? Vocês vão em campo, por isso que eu falei, né? Dependendo da unidade do Senai, você tem um espaço lá dedicado com essa denominação aqui, né? Avenida José Seba, não sei o que, Rua A, Rua C, só para simular a vida real para vocês. Ou vocês vão dentro do próprio Senai, numa localidade semelhante a essa daqui, que está na folha de atividades, né? Ou então o professor fala, não, vamos ali na rua. Às vezes eu fazia isso com os alunos lá de eletricista de distribuição, né? A gente ia ali, em frente ali o Ítalo Bologna ali, e aí tem uma rede compacta, uma rede grande, assim, que aí vai... e aí eu pedia para eles identificar, eles olhavam o poste na rua e falavam, ah, professor, essa é uma CE1, ah, essa é uma CE2, CE3. Aí eu pedia para eles fazerem um croquis numa folha A4 lá. E aí fazer o relatório, né? Mostrar se tem alta tensão, se tem baixa, igual o layout que eu mostrei para vocês. Então, eu vou ver o que o professor tem em mente lá, né? Igual o Kleber falou aí, o professor ainda não passou essa atividade, né? O que vocês viram no sábado passado foi relacionado à manutenção, foi a UC anterior. Exatamente. Aqui na atividade, quando a gente abre aqui, tem Sim. dois anexos. Um está falando roteiro para a elaboração de projeto. Será que não é esse aqui, não?
Isso, não, tem um roteiro lá. Esse aqui é o que vocês vão fazer o desenho e vão upar para mim. Esse roteiro é só para te explicar. Explicar a situação, problema. Ó, fulano de tal, ele dá até um nome lá para a pessoa, né? Fulano de tal tem que fazer um levantamento em uma rua, né? E aí o que é o levantamento? Você vai olhar lá, vai olhar para o poste, né? Aí você viu lá que é uma N1, né? A N1 a gente viu que tem uma cruzeta, tem o poste aqui. Aí você viu que o poste lá é quadrado, é o DT, é o duplo T. Você viu que ele é circular, ou seção circular. Aí você sabe que ele tem o quê? 3 isolador de pino. Aí às vezes o professor fala, ó, numa primeira tarefa, né? Eu quero que vocês façam o croquis, que vocês desenhem aqui, ó, a rede que está montada lá, ó, desenho. Eu estou inventando aqui, viu? Não quer dizer que é o que está montado lá, não. Aí, deixa eu diminuir a pena aqui, né? Porque senão vai ficar grosso demais aqui. Mas aí então É. nós pode ficar tranquilo, então, quanto a essa data aí do dia 16, né? Isso. Não, com Ei, certeza ela vai ser estendida. Porque não E tem aí, como ei, fazer. professor, sim, pois não. deixa eu te falar, no caso, se o professor chegasse já a imprimir, tipo, essas atividades, para a gente chegar lá, só ele fosse explicar, para a gente já pegar os pontos, eu acharia mais fácil, porque no caso lá ele vai explicar tudo certinho. Se a gente já pegasse essa atividade, ele imprimisse essa atividade, já passasse para nós, para chegar lá, só fazer isso aí, porque aí, tipo assim, todo mundo fazia, tipo, Na vamos hora, colocar né? na hora. Porque aí, às vezes, uma vez chega, vem à tarde, para não prejudicar ninguém. Eu acharia Aham. melhor também assim. Não, aí basicamente é isso, ó. Fazer Vocês vão em pôr o grupos também. ID do poste, né? O ID. Vocês vão pôr, sei lá, é de 10 metros barra 300. Se ele tem média tensão, se ele tem BT, né? Quem que é a média tensão dele? Sei lá, é uma N1. Que está iniciando, né? É uma N3. Aí a baixa tem a BT, né? É uma S3 também. Tudo que você fala E aí, para assim você, vocês. para nós é que eu tô ficando doido, que eu tanto de número, NT, NB, não sei o quê, N6, N7, 5A. Então, Deus, basicamente é esse design aqui, ó. Aí cada poste desses que vocês vão levantar, ou seja, que estão instalados lá, vocês vão fazer a inspeção visual, né? O que é a inspeção visual? Vocês vão olhar, identificar e colocar, né? A identificação vocês vão inventar uma, sei lá, 1, 2, 3, 4. Vocês criam da cabeça de vocês, né? Que eu acho que não, eu acho que o que vão estar montado lá não está identificado. A identificação do poste, né? O tamanho dele, né? O poste de 10 metros barra 300. Se ele tem a rede de média tensão, você coloca, né? É uma N3, sei lá, é uma CE3, é uma rede nua, então ela é uma rede normal, ou uma meio beco, ou beco total. É uma rede protegida, é uma CE3. É uma rede nua de baixa tensão, é só S algum número, né? Ou 1, ou 3, ou 4. A 2 não existe nessa daqui. Pois eu vou Professor, mostrar o porquê. Sim. então de qualquer forma, antes da gente resolver esse exercício aí, vai ter mais uma aula, né? E isso tem que fazer um levantamento. Isso, porque senão a gente não vai ter a referência para poder executar Então, essa. às vezes, eu estou chutando aqui, às vezes Sim. o professor vai pegar o projetor lá, acho que ele dá aula com vocês no projetor, não é? Ainda não, mas geralmente é no Não. quadro lá. Ou ele vai desenhar isso aqui no quadro, ou ele vai jogar lá no projetor, e aí ele vai tirar da cabeça dele e vai falar, ó, eu tenho aqui essa quantidade de postes, Uhum. né? Esse daqui é uma N1. Como é que vocês, né, levantariam essa N1? Eu Sim. colocaria a identificação do poste, eu coloco o tamanho dele, ele pode ser de 9 a 14 metros, né? A carga que ele suporta, a carga mecânica, né? Uhum. Pode ser um de 150, pode ser um de 300. Se ele tem a média tensão, se ele tem uma N1, aí você coloca N1. Se ele tem uma baixa tensão, aí você vai colocar relacionada, né? É o S1, o S3 ou S4. A S2 não tem, não. Aí ela é uma rede protegida, é a S1A, S1, S2
S3, SI3 e SI4. E aí, para cada poste dele... Ah, não, não é um poste circular, não. Esse aqui é um poste quadrado, né? O duplo T. Aí Sim. vocês vão desenhar esse perfil aqui e fazer a identificação de cada um. Aí eu acredito que ele, se vocês não forem em campo fazer esse levantamento, ele vai desenhar lá e falar, essa daqui eu tenho uma N1, ele só vai pôr assim, ó. Eu quis, sei lá, eu tenho uma N3 e uma S3. Aqui eu tenho, sei lá, uma N2 e uma S2. Ele vai só pôr esse número, aí vai falar, ó, eu quero que vocês identifiquem igual o professor lá da web falou, ó, com a identificação do poste, o tamanho dele, aí vocês inventam lá, né? Já que ele só Certo. deu essas informações, né? Ah, é um poste de 14 metros. E aí, ó, ele falou que tem N, então ela tem média tensão. Então, eu vou pôr aqui. Tem B é baixa tensão, então eu vou pôr essa que está aqui. Aí vocês vão fazendo esse design aqui, igual tá no projeto, ó, igual tá semelhante a tá aqui, ó. Show de bola. Mas é isso mesmo. Pessoal, É basicamente isso. Ou ele vai em campo, né? Vocês vão lá no pátio, ou vocês vão ali próximo ao Senai, né? Ou então ele vai desenhar lá no quadro e aí só dá o nome da estrutura, né? Só falar assim, ó, aqui tem uma N1 e uma S1. Faça esse design aqui, ó, que é a identificação, tamanho, a carga que ele suporta, o nome da rede de alta tensão, a de média tensão e o nome da rede de baixa tensão. Professor, É então, isso. a primeira parte é a identificação, a segunda, Isso. 10/300, é a carga, como é que é? É o tamanho do poste, né, que a gente tem de 9 a 14 metros, né, o de rede de distribuição. É a carga, Essa aqui é a carga mecânica que ele suporta, aí a rede N1 é uma rede nua, como é que é? né, é a de alta tensão, né? Aí, às vezes, ele vai colocar lá num poste e vai falar, não, aqui só tem uma SI1. Aí você sabe que naquele poste em específico eu só tenho a baixa tensão. Dependendo, tem rua aí, né, que você, em um lado da rua, só passa baixa tensão, ou então só passa alta, ou normal, né, passa as duas. Então, ATN1 é só a rede de AT. Normal. Isso, é. Passou uma rede trifásica de É alta só a tensão, rede que fica em cima. E essa daqui, a de baixa tensão, é a que fica embaixo. sempre vai Essa ser, daqui. Pode falar. sempre vai ser N1, então. Não. Ou é N1, ou é N2, ou é N3. Porque hoje eu mostrei, como se diz, só a ponta do iceberg para vocês, né? Na próxima aula eu vou pegar um resumo, o quadro resumo que tem aqui, ó. Onde está você? Deixa eu ver, 15688. Tem aqui, ó. Tem esse quadro resumo. Geralmente ele só tem na NBR. Nas NTCs você não nas normas de distribuição da concessionária, aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa página aqui, ó, ela tem um resumão, ó. Ó, da rede rural, né? Ela mostra, ó, o padrão da rural monofásica 1. Vocês estão vendo, ó, se vocês forem olhar aqui, ó, tudo aprumado é reto, ó. Já na tipo 2, ó, tá vendo que sempre tem uma curva, ou para esquerda ou para direita. A tipo 3 é sempre a finalização ou início de uma rede, né? Se ela estiver saindo da subestação. E a tipo 4 é porque quando você finaliza um projeto, né? Vamos supor. Vamos estender aqui que eu acho importante, gente. Por exemplo, não, era melhor essa outra aqui. Peraí. Deixa eu colocar. Essa aqui melhorou. Então vamos supor, num projeto aí qualquer, eu acabei a rede aqui, ó, ela morreu aqui, ó. Não tem mais nada. Aí, vamos supor, esse setor que está aqui para... Eu tenho aqui, né, a planta de situação com os loteamentos aqui, né? Então,
esse loteamento aqui, ele é novo, ou seja, ele não tem ainda uma infraestrutura de distribuição. Aí, antes desse loteamento novo ser criado, era tudo mato, né? Aí, o que o pessoal veio? Veio aqui, passou, né, os tratores aqui, fez as ruas aqui e tal. E aí, o próximo passo, depois que fez as ruas, depois que aplicou a rede de água, né, esgoto, ele vem aqui e passa a infraestrutura de rede. Aí, vamos supor, ela finalizou numa N3 aqui, ó, encabeçamento final. Aí, o que o projetista vai fazer? Ele vai transformar essa N3 numa N4. A N4 ela é chamada de 2 fins de linha, quer dizer que ela morre de um lado e inicia do outro aqui, ó. E aí você continua fazendo essa rede para esse novo loteamento. É assim que ela foi projetada, né? A tipo 4, ela foi pensada para quando eu vou fazer uma infraestrutura nova de distribuição, eu transformo a 3 na 4. Para não precisar, imagina se eu tivesse que tirar esses cabos aqui, passar outro, colocar outro tipo de estrutura. Até se a gente olhar aqui, ó, na arquitetura básica dela, ó, uma 3, pegar aqui a... Estão vendo, ó, a 3, ó, em um lado delas, ela tem os isolador de disco, né, ou isolador de suspensão. Beleza, ó, vamos para a tipo 4 aqui, ó. Tá vendo que a tipo 4 é a 3 duas vezes? A única diferença é que eu tenho um jump aqui, ó. Ou seja, o cabo ele vem. Aí tem dois jeitos aqui. Esse daqui é o mais econômico, não. Na fase do meio, geralmente a Enel aqui coloca um isolador, passa ela aqui pelo meio, e aí passa um cabo bem pequeno por baixo aqui dos isoladores de suspensão. Mas tem como você também colocar o isolador aqui e passar do mesmo jeito que está essa do meio. É só questão de economia mesmo. Então, vocês estão vendo que a tipo 4 é a 3 montada duas vezes, justamente para facilitar o quê? Eu aumentar essa rede e criar o quê? Uma malha urbana maior do que a anterior. Ou seja, sem eu precisar fazer o quê? Mudanças drásticas aí. Beleza? Então, assim, o que eu acho que o professor vai fazer? Ou ele, no próprio Senai, lá, é Charuri, né? No próprio Charuri, num espaço lá dentro, ou então ele vai levar vocês ali perto, ali, né? Que fica ali perto do bombeiro, né? Em algum local, vai pedir para vocês fazer o levantamento ali, ou então ele vai desenhar no quadro ou mostrar no projetor e vai falar, né, essa rede aqui, né, ela tem uma N1, N2, aí ele só vai dar essa dica. O restante, as identificações, vocês é que vão fazer. Beleza? Essa que é a atividade 1. Professor, Sim, pode falar. beleza, essa identificação quem vai fazer é nós. Porque, tipo assim, cada poste tem um tipo de estrutura, né? Vamos pensar assim, que quando ele está começando uma rede, ele tem um certo tipo de tração no cabo, né? Que ele vai sustentar uma tração. Sim, sim. Então, ele tem uma altura e um peso mais forte, né? Para sustentar uma carga mais forte. Geralmente, o último, vamos supor que a rede iniciou aqui, né? Aproveitar aqui. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Vamos supor, né, que a rede iniciou aqui, né? Eu tenho uma subestação aqui. A subestação. E aí saiu, ela continua. Vê aqui, ó. Cada poste desse daqui, o tracionamento ele vai aumentar. Então, esse primeirinho aqui, ó, ele pode ser um... Tô chutando, viu? Sei lá, um /150. E aí, quanto mais, esse daqui também vai ser um /150.
Aí já nesses últimos aqui, né, dependendo do tracionamento, cada vez mais ele vai aumentando. Aí às vezes em vez de pôr um 150, eu tenho que pôr, né, um barra 300, ou um barra 600, ou um barra 1000. Se eu quiser ainda manter em vez de pôr um barra 1000, não, vamos supor, em vez de eu pôr um 150, eu deveria pôr um barra 300, mas aí eu quero continuar com 150, aí eu vou ter que fazer uma ancoragem. Aí essa ancoragem usa um contraposte, ou então você pode fazer ela tanto no chão quanto no poste. Professor, se eu está falando grego, eu estou entendendo japonês, calma. É isso mesmo. Segura na minha mão, vamos lá. Vamos pegar a 06 aqui que vai. 06, cadê você? Eu acho que eu fechei ela. Não, vamos abrir ela novamente aqui, não tem problema não. Isso aqui, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, eu preciso usar. Deixa eu até diminuir aqui, que aí não vai, eles vão estar quase na mesma página. Aí, eu poderia usar um barra 300, mas eu continuo, sou teimoso, sou projetista teimoso, quero usar um barra 150. Você quer usar um 150? Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou plantar o 150 e vou fazer uma ancoragem aqui, ó, tá vendo? Estão vendo esse cabo aqui, ó? Esse cabo, aí ele tem uma placa tipo âncora aqui, ó. Aí existe o quê? Um engastamento que você faz aqui, né? Você faz a valeta, aí tem essa haste tipo âncora aqui. Aí você literalmente você ancora ele aqui para ele conseguir o quê? Suportar os esforços horizontais, e cada poste aqui que eu vou acrescentando essa redistribuição, mais esforço horizontal ao longo da linha ele vai acumulando. Aí, às vezes, esse poste ele não vai aguentar esse esforço. Então, eu tenho que colocar o quê? Uma ancoragem para fazer ele aguentar. Eu, na minha opinião, né, não só como pessoa, mas como, né, profissional, eu acho que é melhor tirar a sucuri do bolso e colocar um barra 300, em vez de você fazer esse ajuste aí. Mas é aquela história, né? Se lá no projeto tá falando que você tem que pôr essa ancoragem, você vai colocar, né? Não, beleza. Eu entendi, mas. Aí tem essa daqui também, ó. Ou você põe ela no chão. Geralmente na rede urbana, essa aqui é mais comum. O pessoal pega um poste. Ele pega aqui, ó, um poste aqui, ó, e planta ele em ângulo, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele planta ele aqui em ângulo. E aí esse contraposte, né? Esse que é o nome que eles dão lá. Esse contraposte aqui, ele vai ser usado como âncora para suportar os esforços horizontais aí. Não, entendi. Até aí, essa aí tá suave, entendi. Beleza? Se eu for projetar, nas normas vai estar me direcionando, lá vai estar falando, né, o espaço mínimo entre os postes, a altura e a tração dele, no caso. Não necessariamente. Bom, antigamente, é porque hoje em dia você faz esse projeto num programa que quando você, por exemplo, finaliza um curso técnico ou curso ou de engenharia elétrica, você faz um cadastro num sistema chamado SICAP. Eu até me lembro de na próxima aula, deixa eu ver se eu tenho ele aqui na agulha aqui. Não, agora aqui na agulha eu não tenho não aqui. Esse SICAP é um sistema, né, semelhante ao sistema lá do CREA, né, quando a gente vai fazer uma RT. E aí você faz o cadastro no SICAP, pelo menos para ainda, né, para você tanto dar entrada nos projetos, quanto para você poder fazer os cálculos. Aí os cálculos são feitos através do CAD-PROJ. Aí é um programa e o pessoal lá da Ender, ele te manda o link, né? Você faz a solicitação, ele já te manda o link, ele é bem levinho. E aí você vai instalar o programa e junto ele te fornece o manual do usuário, que é ensinando a você
a fazer os cálculos de tracionamento. E esse programa, ele conversa com um outro programa que tem dentro lá da Enel, que na hora que você faz o projeto aí, tem um responsável lá que ele pega esses dados, ele alimenta esses dados que você fez lá no CAD-PROJ, né, da aprovação do projeto, e daí ele já fecha lá no sistema, ele já sabe que naquele endereço eu tenho um poste com uma rede tipo 1, né, uma N1, uma SI1, e assim sucessivamente. Aí ele fala, ó, os cálculos deram que tem que ser 1/150 aqui, já no segundo poste tem que ser 1/300. E aí os esforços mecânicos são tudo feito lá. Antigamente, ele era feito através de umas tabelas na NTC 07. E aí é uns gráficos lá, você tinha que fazer, e não era pouco cálculo, não, era muito cálculo. Hoje em dia ele é automatizado, pelo menos da Enel, né? Outra concessionária eu não sei como é que é. E aí esse programa, aí você faz, você pega a planta baixa do loteamento, e aí vai aplicando, né? Depois você faz o levantamento, vai aplicando, e o programa já vai te falando, ah, não, aqui eu tenho que fazer uma ancoragem, né? Mas aí ele pega e mostra lá. Você tem a opção da ancoragem ou você tem a opção de colocar um poste que suporta uma carga mecânica maior. Então, no caso, esse projeto que a gente tem que fazer, então, é a questão É para vocês do peso de entenderem como que ele tração, então não funciona. vai valer tanto, mas a gente tem que entender que tem que ter. É isso que tem que ter. Então a gente vai colocar, vamos padronizar lá 10/300 em todos os postes, mas desde que tenha todas as Você especificações, né? N1, SI1. O que eu vou olhar como avaliar para você? Eu vou avaliar se tem o tamanho e se tem a carga. Não interessa o tamanho e a carga que tiver lá. Aí eu sei que vocês Mas tem que sabem, ter. né? Mas tem que ter. O porquê que tem aquilo, o porquê daquilo. Aham, isso mesmo. Tá. Não, Beleza? Show de bola, é isso aí. Aí, gente, assim, era só para ter 1 hora de aula, mas eu achei importante aqui, eu aproveitando que hoje, né, especial, eu não tinha aula de outra turma, né? Aí eu resolvi dar uma estendida mais aí nessa aula para a gente poder varrer o máximo possível aí de a gente fechar pelo menos para você já ter uma ideia como que vocês vão fechar a atividade 1. Que aí na próxima aula eu vou ver as ações que o professor presencial tomou, né? Você falou, ó, gente, e aí, o que ele fez? Ele escreveu lá, levou vocês em algum local, como é que ele fez, né? Que aí eu já vou, já vou dar ideia de como vocês vão fazer a atividade 2, beleza? Ei, professor, Sim. mas a data que tava lá para postar ela é de 16, só que nós vamos ter aula de 17. Não, mas é igual eu falei antes aí, a gente com certeza vai ter que ser feita uma extensão aí. Ah, não, então beleza, então. Todas as postagens, a SAP1, SAP2 e a 3 aí, né? As 3 atividades, né? Eu nem me lembro de cabeça que está escrito. Vamos olhar aqui, né? Vamos lá em situação de aprendizagem. Olha, ó. Ela só está como SAP1 mesmo. Ó. Então, ó, atividade 1, A2 e A3, embora que no cronograma esteja, né, tem as datas certinhas aqui, mas aí a gente, em questão até da logística de vocês aí, né, e do alinhamento que nós fizemos com o Teófilo, a gente vai dar o prazo final aqui da atividade 3, ou seja, em qualquer momento vocês vão estar podendo postar A1, A2 e A3. Eu só vou eu só vou avisar também, né, relembrar o Teófilo sobre isso, e a Julie, né, que é a monitora de vocês. Já vou deixá-la ciente disso. Visto que, no caso, como tá a data lá para postar ela de 16, aí se não tiver uma comunicação, eles trancam lá. Aí Não, tem então, como. mas por isso mesmo que eu já vou deixar já o Theo a par disso, né?
e a Julie para justamente vocês poderem postar tanto a 1, a 2 e a 3 com a data do 3, tá bom? Fechou. Beleza? Mais algum questionamento? Alguma... O meio ficou de boa, tranquilo. Essa Deu pra parte aí variar bem. deu pra entender bastante do que É porque às vezes precisava pra ter no você fica projeto, pensando né? assim, o que é o levantamento, né? Porque o levantamento de um predial industrial, né? Você vai lá no quadro de distribuição terminal, vê os disjuntores, o geral, os terminais, vê a amperagem, aí você vai fazendo o levantamento. Aí já do CEP não, você vai literalmente na rua aí, né, na rede urbana, faz a inspeção visual e ali faz o croquis, né? Se o poste for circular, faz o círculo. Se for o duplo T, faz o quadrado. E daí coloca a identificação, aí vocês vão inventar, né, uma identificação aí, né? A identificação, o tamanho do poste, a carga mecânica que ele suporta, se ele tem a rede, o primário, né, a rede de média tensão, e se ele tem o secundário. Aí na frente do média tensão você coloca que rede que é aquela, né? Ou N, ou meio beco, beco total, ou uma rede compacta, né? Se for a rede secundária, né, ou baixa tensão, você vai fazer do mesmo jeito. Então essas informações é que eu preciso para saber se você. Porque é igual o Ângelo falou aí naquela primeira aulão, né, com vocês. Vocês vão ter o conhecimento para poder, né, montar, desmontar, mas vocês efetivamente não vão fazer o serviço. Vocês vão o quê? Vocês vão gerenciar o pessoal. Tem uma empresa aí, eu não sei se ela ainda está atuando, a Boreal Veritas. O pessoal, eles fazem a fiscalização, né? Aí geralmente o pessoal quando vê um golzinho da Enel passando, já fica com medo. Nossa, o cara lá da Boreal Veritas já tá passando ali, já, né? Ele já vai vai me x-novar. E a questão do porte ser quadrado ou redondo, tem um porquê disso ou não? Então, assim, o circular, ele suporta, né, a tração mecânica melhor do que o duplo T. O duplo T, ele é ideal para... Quer ver? Deixa eu compartilhar novamente aqui, que aí fica melhor. Se eu ficar só descrevendo... Ela ainda está aberta aqui. Cadê você? 06. Está aqui. Se você olhar... eu vou aproveitar esse aqui da ancoragem aqui, ó. Esse aqui é o quadrado, né? O duplo T, ó. Você percebe aqui, ó, se eu não me falha a memória, é 10 centímetros entre um e outro. Ele já tem uma furação característica, ou seja, vocês estão vendo? Isso aqui é uma armação para a rede secundária, que é a baixa tensão e aqui é a média tensão, né? Estão vendo? Ó, tem a armação secundária aqui, deixa eu dar um zoom, ó. Tem aqui a armação secundária. Se fosse num poste circular, eu teria que colocar uma cinta para poste circular. Aí essa cinta, ela ia segurar essa armação secundária. Agora o poste duplo T, eu já tenho uma furação de fábrica, ó, nessa face aqui, ó, a furação ela está passando entre uma furação e a outra da outra face aqui, ó. Ou seja, ela está passando nos 5 centímetros da outra face. Aí eu coloco um parafuso máquina ou um cabeça quadrada aqui, ó. E aí fecho aqui com a porca quadrada. Ou seja, já no próprio porte eu monto a ferragem. No duplo T tem essa vantagem. Já no circular, não. Eu tenho que usar uma cinta característica para eu poder instalar essa ferragem aqui para segurar a rede de baixa tensão. Então, a diferença é essa. E aí, e também, né, o duplo T, ele é mais frágil que o seção circular. Seção circular, ele é bem mais robusto.
Existe Não, então, até só- uns, ó, e existe uns, é só que pelo menos aqui na Enel ele já foi reprovado várias vezes. Tem um que ele é circular, aqui, ó, a furação ela acaba aqui, né? Ele é circular até essa furação aqui e ele é duplo T, ou seja, ele é quadrado da primeira furação até a última. E ele é um material plástico, só que ele tem um problema. Por exemplo, vamos supor que vem alguém aqui e bate o carro aqui. Se for um poste de concreto armado, essa rede aqui, só se for uma batida muito forte para esse poste quebrar. E se ele quebra, como ele é de concreto armado, a ferragem ainda vai proteger ele, né? Ele não vai cair totalmente. Agora, com esse tipo de poste novo, né, que até um eletricista consegue levantar ele, por ele ser bem leve, é um material plástico lá, é porque eu esqueci o nome. Ele, ele é fácil de montar, ele tem o melhor dos dois mundos, né? Ele é circular dessa metade até o engastamento, e ele é duplo T da metade para cima aqui, para facilitar a montagem, sem a utilização de cinta. O problema é que ele é muito frágil. Se você tiver um abarroamento qualquer aí de um carro, né, alguma coisa pesada aí, ele, ele literalmente ele colapsa e cai puxando toda a rede que está no loteamento aí. Então aí o pessoal na época era Celg, né? Eles faziam o teste todo ano e todo ano era reprovado. Porque esse nível de se um cair, ele leva todos os outros. E já no de concreto armado, não. Um cai, mas os outros ainda ficam em pé. Porque o cabo aqui, né, ele é alumínio com alma de aço. Aí, às vezes, aí esse poste cai, o cabo arrebenta, mas aí ele não leva os outros postes. não, entendi. Então, Beleza? para ser mais específico, se eu, num fim de rede e num começo, posso colocar o circular e nas passagens que não vai ter tanta tração, vai só mais sustentar os cabos, eu coloco um duplo T. Uhum. Pode. É Não aquela tem questão, problema, não. vai ser a questão do projetista mesmo. Ele tem essas duas opções. Ele pode pôr o duplo T, que aí vai facilitar na montagem, né? Ou então ele põe de seção circular, que não facilita na montagem, mas ele suporta esforço mecânico maior. Não, não. Tranquilo. Boas ideias agora, né? Beleza? Beleza. Então tá, pessoal. Já vou upar aqui, ó. Beleza. Vou parar a gravação aqui e já começar a upar para o quanto antes o vídeo tá disponível para vocês, tá bom? Beleza. E aí eu vou fazer esse mapeamento para já na próxima aula você já ter subsídio já para conseguir entregar a atividade 1. Fechou, fechou. Valeu, galera. Beleza? Parar aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.